Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, eu sei que o Senhor não me trouxe aqui para ser apenas uma viagem a mais. Eu sei que há um propósito no Teu coração e eu quero que se cumpra esse propósito, Pai. Aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor pensou, eu peço ao Senhor que aconteça. Que se cumpra por inteiro, Pai, o Teu propósito. Usa-me para o louvor da Tua glória. Manifesta-se, Senhor, através da Tua palavra. E que o rema da Tua palavra, a revelação da Tua palavra, seja maior do que os nossos limites humanos, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha fazer aquilo que eu não posso fazer pela minha humanidade. E que ao sairmos desse lugar, nós sejamos marcados por uma verdade da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode passar, linda. Tem um lugar vazio aqui e tem um lugar vazio aqui. Tem 2 lugares vazios aqui. E mais um ali, para quem ainda está em pé. Viu? Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus falou comigo no dia de hoje. Diga glória a Deus. Se é no dia de hoje, é maná fresco. É um maná fresquinho, fresquinho. Em Mateus capítulo 3, quando fala da pregação de João Batista veio para anunciar a vinda do Messias. O ministério de João Batista foi um só, anunciar a vinda do Messias. João Batista anuncia a vinda de Jesus, Jesus chega, João Batista batiza Jesus, e logo em seguida ele é preso, e ele é decapitado, e ele é morto. É um ministério curto, durou 6 meses o ministério de João Batista. Mas ele veio e cumpriu o que ele nasceu para fazer. Ele fez exatamente o que Deus colocou para fazer. E João Batista, no capítulo 3 de Mateus, está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga comigo, João Batista disse que o reino dos céus estava próximo. O que está próximo ainda não chegou. O que está próximo está prestes a chegar. Então, João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus vem. Ele anuncia a vinda do Messias, e o Messias chega. Lá no Rio Jordão, na hora do batismo, a voz do Pai foi ouvida no céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito desce em forma de pomba, e ali a Trindade se reúne na terra, se manifesta aos homens. E ali a autoridade espiritual vem do céu para a terra. Até aquele dia, até o dia do batismo de Jesus, homem nenhum na terra tinha autoridade para expulsar demônios. Nenhum. Você não vai ver no Velho Testamento inteirinho nenhum homem ordenando a saída de demônios e os demônios obedecendo. Você vai ver textos da palavra de Deus, onde Deus diz: eu repreenderei o devorador. Ou aonde o profeta diz: o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda, Satanás. Ou ainda, o episódio em que Davi adorando, como adoramos aqui, a presença do Espírito Santo era manifesta, e o demônio que estava em Saul afastava-se, porque quando o Espírito de Deus chegava, o demônio deixava o lugar, o ambiente onde Davi estava adorando. Não é por causa do instrumento que vem o Espírito Santo, mas é por causa do coração do adorador. E Davi tinha um coração de adorador, e aí o Espírito vinha e o demônio se afastava. Mas você não vai ver ninguém, absolutamente ninguém, repreendendo demônios no Velho Testamento. Agora, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, quando recebe o Espírito Santo, cumpre-se a profecia
de Isaías 61, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas, para curar quebrantados, para libertar cativos e oprimidos do diabo. A unção messiânica profetizada antes do nascimento de Jesus, 700 anos antes, ela se cumpre, a profecia se cumpre no Rio Jordão. O Espírito vem e vem sobre Jesus, e a autoridade vem do céu para Jesus. E ali, a partir dali, ele pôde encontrar-se com o diabo, só depois do batismo. Foi-lhe dada a permissão, foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá encontrou-se com Satanás. E aí eu quero mostrar para você o que Jesus ainda pregou. Ainda em Mateus, capítulo 4, versículo 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a mesma pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga, está próximo. Diga, próximo ainda não chegou. Diga, próximo está chegando. Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas eu quero te mostrar o que acontece no Evangelho de Lucas, quando, Lucas capítulo 10, ele envia os 70 de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, para pregar o Evangelho do reino, e alguns voltam dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Os demônios se nos submetem em teu nome. São surpreendidos com a autoridade espiritual que Jesus lhes entregou. Versículo 17 de Lucas 10. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre é acima, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Então, além dos 12, a quem Jesus conferiu autoridade, conforme está em Mateus capítulo 10, antes de enviar, ele deu autoridade. Antes de enviar os 12, ele deu autoridade, está escrito lá em Mateus 10. Agora ele enviou 70. E os 70, quando voltam surpreendidos, vão relatar o que aconteceu e dizem: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Os demônios nos obedeceram, eles foram surpreendidos com a submissão dos demônios à autoridade deles. Resposta de Jesus: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Porque ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Parece que é uma conversa fora dos sentidos, mas não é. Jesus está dizendo: eu estava com meu Pai no começo de toda a confusão que os anjos fizeram no céu, e eu vi uma guerra, e eu vi uma peleja, e eu vi Satanás sendo expulso do céu, e vi como um relâmpago ele vir para a terra. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A ciência fala que houve um Big Bang, que houve uma explosão. A ciência fala que foi tudo criado a partir de uma explosão, pois houve uma explosão mesmo. Essa explosão foi o choque dos anjos caídos com o planeta que já existia. A Terra já existia, o planeta já existia. Quando Deus fala que não fez a Terra para ser um caos, quando começa a Bíblia, diz: a Terra estava sem forma e vazia. Estar não é ser, é outro verbo. Eu estou com gripe, eu estou com febre, eu estou cansado, eu estou viajando, eu estou sentado no chão. Estar é um estado temporário, não é ser. A terra não era sem forma e vazia, a terra estava sem forma e vazia.
Por quê? Porque houve uma explosão, sim, quando os anjos foram lançados do céu para a terra. Os anjos de luz que se rebelaram e que se tornaram demônios foram expulsos do céu. Quando Jesus fala, eu vi a Satanás saindo do céu ou caindo do céu como um relâmpago. Houve uma explosão, sim. Por isso que a Bíblia fala que a terra era como se tivesse pedras afogueadas na sua superfície. Todos os brilhantes, todos os diamantes, todas as pedras preciosas estavam sobre a terra. Houve uma explosão e tudo se embaralhou e as pedras preciosas foram para o subsolo e houve um rebuliço. Quando a Bíblia começa, diz que a terra estava sem forma e vazia. E Deus começa a organizar a terra. E Satanás já estava rodeando a terra e passeando por ela. Tanto estava que entrou no jardim. Tanto estava que Deus mandou o homem guardar o jardim. Por que você guarda seu carro, seu dinheiro, suas joias? Porque tem ladrão. O homem foi colocado no jardim para guardar o jardim. Quando Deus formou o homem, aquele que veio para matar, roubar e destruir já havia sido expulso do céu e já estava rodeando a terra e passeando por ela. E Deus reorganizou a terra. No Evangelho do primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, fala que a terra estava sem forma e vazia. No livro de Isaías, fala que Deus não fez a terra para ser um caos. Esse caos ela se tornou no impacto quando os anjos de luz se tornaram demônios e foram lançados do céu. Agora, quando eles voltam, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. E Jesus fala, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sobre e acima. Então, o inimigo tem poder? Tem, Jesus fala que tem. Então, não é bíblico dizer que Satanás não tem poder, é heresia. Se Jesus fala que ele tem poder, se não tivesse poder, não mataria, não roubaria, não destruiria tantas pessoas na face da terra. Mas Jesus diz para os seus discípulos, eis aí vos dei autoridade sobre é acima, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E agora eu quero ler para você o que ele diz a partir do versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus está dizendo, vocês estão recebendo uma revelação profunda, que muitos profetas que vieram antes de vocês quiseram saber e não souberam. Porque antes de vocês, aqueles que viveram no Velho Testamento, mesmo profetizando tudo que profetizaram, eles nunca viram o reino dos céus chegar. Eles nunca viram a autoridade dada para o homem para fazer recuar o império das trevas e vir o reino dos céus. E aí, fechando o que eu quero te falar nessa noite, quando ele expulsa um demônio, e o menino era mudo porque o demônio era mudo, em Lucas 11 também. De outra feita, estava, versículo 14, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus responde para eles, versículo 20, se eu, porém, expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Diga, chegou o reino. Diga, chegou. Diga, ele diz, é chegado o reino de Deus. É chegado. Se expulso o demônio, eu estou fazendo recuar o império das trevas.
E se o império das trevas está recuando, o reino dos céus está chegando. Então, o anúncio anterior, o reino dos céus está próximo, antecedeu a recepção da autoridade que aquelas pessoas tiveram. Aquilo que elas receberam, aquilo que lhes foi concedido por Jesus, autoridade no mundo espiritual. Com essa autoridade, vocês vão expulsar demônios. E quando vocês expulsarem demônios, o reino dos céus chega. Porque o império das trevas recua. É o afastamento das trevas que faz chegar o reino dos céus. É o afastamento das trevas. É fazer o inferno recuar que faz chegar o reino dos céus. Aí você vai entender algo. Um dia ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Um profeta, João Batista, Elias. E vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta para os seus discípulos. E aí Pedro, mais afoito, diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Deus encarnado, é o Messias que chegou, é aquele que estava prometido, que veio. E ele responde: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Foi o meu Pai que te revelou. E em seguida ele diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado no céu. E o que desligardes na terra será desligado no céu. Ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E há um equívoco da idolatria, achando que é Pedro a pedra, mas ele diz sobre esta pedra, sobre ele, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. É sobre ele que a igreja é edificada, é sobre Cristo que a igreja é edificada. Mas a chave do reino dos céus, ele deu para a igreja. A chave do reino dos céus, a chave que liga e desliga, a chave que faz o inferno recuar e que atrai o reino da luz, está na mão da igreja. Ali tem uma porta, aquela porta ali certamente tem uma chave. É um objeto pequeno, introduz no orifício chamado fechadura, e quando introduz faz um clique, tem uma conexão, e essa conexão tem que ser perfeita, um encaixe perfeito, para poder abrir a porta, e quando abre a porta, adentra num lugar amplo, confortável, com cadeiras, com iluminação. Mas foi uma chave que permitiu que entrasse ali. Quando Jesus fala: dar-te a chave do reino dos céus, ele está dizendo isso, e essa chave chama autoridade espiritual. O nome dessa chave é autoridade espiritual. Com autoridade, a igreja desliga pessoas do império das trevas. Com autoridade, a igreja liga pessoas ao reino da luz. Com autoridade, manda recuar o império das trevas. Com autoridade, atrai para o reino do Filho do amor de Deus. A conversão de uma pessoa é o resgate do império das trevas para o reino da luz. E aí eu quero lhes contar algo. Os discípulos que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram fatos, eles narram acontecimentos, eles contam que Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus fez paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, mas eles não conhecem os mistérios do reino dos céus. Jesus, às vezes, falava em parábolas e chamava-os para explicar o que eram as parábolas, porque as parábolas tinham mistérios do reino dos céus. Um dia um discípulo falou: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a vós eu explico. Mistérios do reino dos céus não eram conhecidos pelos discípulos que andaram com Jesus. Os evangelhos narram fatos, narram acontecimentos. Mas, depois que ele subiu aos céus, depois que ele foi glorificado com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, conforme ele ora naquela oração sacerdotal: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Depois que ele subiu aos céus, ele chama um discípulo, ele chama um apóstolo tardio. Esse nome é conhecido por nós na palavra, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não andou com Jesus, não viu Jesus em carne. O apóstolo Paulo viu Jesus glorificado, por isso que ele fala: indo eu, ó rei, caminha fora, pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol.
ele viu Jesus na sua glória. Caiu por terra quando ele viu uma luz mais resplandecente que o sol. Quando João, na ilha de Patmos, viu Jesus ressuscitado, glorificado, viu uma luz mais resplandecente que o sol. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas e uma luz mais resplandecente que o sol. E João fala, e quando eu vi, eu caí como morto. Eu caí como morto. Ele andou com Jesus, todo o tempo que Jesus andou na terra. A hora que ele viu Jesus glorificado, com a glória que tinha antes da fundação do mundo e que tem hoje, assentado à destra do Pai, João caiu como morto. Saulo de Tarso caiu, ficou cego. E quando ele caiu, ele pergunta, quem és tu? Porque ele ouviu uma voz que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci. Para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. De novo, Jesus fala que Satanás tem poder. Mas levanta-te, porque para isso te apareci. Para te constituir ministro. Para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. O chamado do apóstolo Paulo, então, é para arrancar pessoas das trevas para a luz. O chamado do apóstolo Paulo é uma dimensão espiritual que nenhum dos outros que andaram com Jesus tiveram. Por isso o apóstolo Paulo é o único que escreve sobre principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, a luta não é contra a carne e o sangue. A luta é contra o mundo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala de regiões celestiais, de mundo espiritual. E quando Jesus fala, dar-te-ei a chave do reino dos céus, ele está falando do mundo espiritual. Ele está dizendo para aqueles discípulos que andaram com eles e que não tinham compreensão do quanto havia de revelação nessa palavra. O reino dos céus já é chegado se você expulsar o império das trevas. O reino dos céus estava próximo quando João Batista anuncia a vinda dele. O reino do céu estava próximo quando ele começa a andar na terra. Mas a partir do momento que ele entrega a chave do reino dos céus para um corpo chamado igreja, o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado, porque qualquer um, uma criança que conhece Jesus pode chegar e dizer, sai Satanás, aparta-te, afasta-se, e invocar o reino da luz, desligar o império das trevas e ligar o reino da luz. E aí a igreja tem uma autoridade sobrenatural. Há uma articulação do inferno para que a igreja não descubra a autoridade que tem. A Bíblia fala que ele veio para os seus não o receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você cantou hoje aqui, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você é empoderado na terra. Você é empoderado, você tem o Espírito que estava pairando sobre a face das águas quando Deus criou todas as coisas. Você tem o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você tem o Espírito que trouxe a unção messiânica para Jesus, para libertar cativos e oprimidos, e esse Espírito está sobre você. Você tem essa autoridade. Por isso que ele diz, em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Há uma articulação do inferno para fazer a igreja andar no natural. Organização administrativa, instituição religiosa, reuniões, conselhos, mas autoridade zero. A igreja é o maior poder da face da terra. A igreja é o maior poder da face da terra. Eu pergunto para você, onde estão os poderes que se levantaram no passado e que alguns deles são narrados na Bíblia? Onde está o poder de Faraó? Onde está o poder de Nabucodonosor na Babilônia? Onde está o poder de Assuero? Onde está o poder de Dario? Onde está o poder do Império Persa? Aonde está o poder de Hitler? Aonde está o poder de Herodes? Aonde está o poder de Nero? E aonde está o poder da igreja? Diga, está aqui. Está aqui. Quando Jesus
falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Eu olhava para esse versículo e eu falava: Deus, como eu posso fazer mais? Quem crê em mim fará as obras que eu faço, eu vou para o Pai, e aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E eu pensava: como fazer obras maiores do que Jesus fez? E o que Jesus fez? João Batista veio para anunciar a vinda do Messias. Anunciou a vinda do Messias e depois foi preso. Ia perder a cabeça, sabia que ia perder. Todo profeta sabe o que vai acontecer, porque Deus não faz coisa alguma sem primeiro anunciar que fará, e anunciou aos seus servos, os profetas. E João Batista teve dúvidas se aquele que ele anunciou era o Messias. Ele tem dúvidas: por que eu estou preso? Por que eu vou perder a cabeça? Será que eu anunciei o Messias certo? E ele manda mensageiros a Jesus. E os mensageiros vão com a seguinte pergunta: és tu o que havias de vir, ou temos que esperar outro? É você o Messias? É você o esperado? É você o aguardado? É você o anunciado? Ou nós temos que esperar outro Messias? Será que nos enganamos? A Bíblia fala que naquela mesma hora Jesus curou enfermos, pregou o evangelho, expulsou demônios e deu o seguinte recado para os mensageiros: vão e contem para João o que vocês estão vendo. Eu estou pregando o evangelho, eu estou curando os enfermos e eu estou expulsando os demônios. Então eu sou o cara, sim, eu sou ele. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E o que são essas obras? É pregar o evangelho, a igreja faz. Mas além de pregar o evangelho, é ter autoridade no mundo espiritual para curar enfermos e para expulsar demônios e para fazer o inferno recuar. A igreja tem a chave do reino dos céus. A igreja não tem só a chave daquela porta. Ela tem a chave do reino dos céus. E o reino dos céus é chegado quando os demônios são expulsos. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. Jesus fala: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. A autoridade que a igreja tem, ela precisa exercitar. Quando você vai para a grande comissão, lá no Evangelho de Marcos, você vai ver o que está escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, 11 porque Judas já tinha suicidado. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Qual é o primeiro sinal? Em meu nome expulsarão demônios. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. Orarão pelos enfermos, eles serão curados. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, Jesus deu a grande comissão, decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado. E aquele que for salvo vai ter sinais. E o primeiro dos sinais é a autoridade espiritual. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus sobe, assenta-se à destra de Deus e fica aguardando que a palavra seja liberada pela igreja. E quando a palavra é liberada do céu, ele confirma por meio de sinais. Os sinais são emitidos do céu. Quando a palavra de autoridade é exercida na terra, os sinais são emitidos do Senhor, que está à destra de Deus. Quando a igreja fala, quando a igreja ordena, quando a igreja comanda,
os sinais são emitidos dos altos céus. Então vamos lá, Jesus andou em Judéia, Jerusalém, Samaria, só. Foi o lugar da terra onde ele andou. Foi o lugar da terra onde ele expulsou demônios. O endemoniado gadareno era em Gadara. O que ele fez num lugar limitado do planeta Terra. Mas quando ele dá a grande comissão, ele fala: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E toda criatura que crê e for batizada vai ser salva. E além de ser salva, vai ter sinais. E o primeiro sinal é a autoridade espiritual. E quando exercitar essa autoridade espiritual, eu vou mandar o sinal do céu, para que se cumpra aquilo que a igreja fala em autoridade. Então, quando ele diz fará obras maiores, ele está falando da dimensão territorial, ele está falando do espaço físico. Ele está dizendo: olha, o que eu fiz na terra, em Jerusalém, Judeia e Samaria, a minha igreja, por todo o mundo, espalhada por toda a face da terra, vai fazer, porque ela vai ter autoridade para fazer. E eu vou confirmar do céu, lá em Itamaraju, vai fazer. A igreja vai falar e eu vou dizer sim, amém do céu. Porque a igreja tem a chave do reino dos céus. O que a igreja liga na terra, eu vou ligar no céu. E quando eu ligar no céu, vai acontecer na terra. É isso que é obras maiores. É isso. Nós não temos que ficar vivendo os atos dos apóstolos que viveram naqueles lugares onde andaram. Os atos nossos são vividos hoje, em toda a face da terra, onde estamos colocados, onde nós estamos vivendo. Você acredita nisso? Pois eu tenho uma história para contar para vocês que são jovens, me permite ficar de costa para os outros. No começo do entendimento das coisas espirituais que Deus tem me ensinado, bem no começo, havia um demônio que fazia fama no Brasil. Chamava Dr. Fritz. Dr. Fritz era um demônio que incorporava a pessoa, cada vez incorporava uma pessoa diferente, logo depois aquela pessoa morria, daqui a pouco ele incorporava outro, e daqui a pouco morria, porque Satanás só sabe matar e destruir, roubar, ele mata até quem serve de cavalo para ele. Mas como o Dr. Fritz era como se fosse um médico alemão que incorporava um homem e fazia cirurgias espíritas pelo Brasil. E ficou famoso. Quem aqui conheceu ou escutou falar do Dr. Fritz? Olha, mãozinhas levantadas. Vocês são jovens, não sabem. Dr. Fritz ficou famoso no Brasil. Dr. Fritz ia de cidade em cidade fazendo cirurgia espírita. Um dia, na cidade de Resende, eu estou saindo para o meu trabalho e eu vejo lá cartazes que Dr. Fritz ia em Resende. Dr. Fritz anunciando que iria visitar Resende e faria cirurgias espíritas. E a Associação Espírita estava movimentando-se, alugou um estádio de futebol que cabia 15 mil pessoas, estava distribuindo fichas para atendimentos de cirurgia espírita. E eu vi aquilo lá, uma indignação santa surgiu no meu coração. Sabe o que é uma indignação santa? Lembra quando Davi chegou no arraial e viu o gigante afrontando o exército de Deus? E ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Ele era um menino, Davi só tinha uns 14 anos. Ele não tinha idade para estar na batalha. Os irmãos mais velhos estavam lá, ele não foi nem convocado. Mas a indignação daquele menino fez Deus olhar para aquele menino e falar: olha, esse menino está sentindo o que eu estou sentindo, então eu vou usar esse menino para acabar com essa farra desse gigante. E usou o menino, uma pedra na testa. Você sabe que pelo impulso da física tem que ir para trás, mas o gigante caiu de cara no pó, porque Deus derrubou o gigante. Não foi a pedra, foi Deus. Deus usou o menino, mas foi Deus quem derrubou. E eu acho que Deus olhou para mim e viu a indignação que eu senti quando eu disse: eu não aceito que um demônio anuncie pela televisão, pela rádio, pelos cartazes que vem a Resende. Cadê a igreja de Resende? Isso é uma afronta.
O inferno está dizendo que vai chegar na cidade de Resende. Agora, nós éramos tão poucos, que acreditávamos em autoridade espiritual. Era só minha família e alguns adolescentes da igreja que acreditavam no mundo espiritual, que junto conosco entendiam as coisas espirituais. E eu orei, eu pedi uma estratégia a Deus. Oramos e Deus deu uma estratégia. E essa estratégia eu não vou contar para você, porque cada guerra é uma estratégia, senão você vai copiar a minha estratégia. Tem gente até hoje rodeando a muralha de Jericó, que já caiu há muito tempo. E na estratégia, eu tinha que ir para o lugar da cirurgia espírita. O estádio de futebol que esperava 15 mil pessoas. E eu tinha que ir. E agora, como eu vou? Eu sou juíza na cidade, todo mundo me conhece. Aí eu vesti uma roupa de menino, prendi o cabelo, botei um boné de menino e fui para lá. Cheguei muito cedo. 6 horas da manhã eu já estava no estádio. O estádio esperava 15 mil pessoas. Sabe quantas pessoas foram para o estádio naquele dia? 15 pessoas só. A estratégia de Deus era que eu ficasse no local onde seriam atendidas as pessoas, por trás, elas entrariam pela porta da frente, eu ficaria por trás, proibindo a manifestação daquele demônio. Você pode expulsar e você pode proibir a manifestação também. Quando realizamos o SILC, o Seminário Intensivo de Libertação e Cura, oramos muito, proibindo manifestações demoníacas. Raramente ocorre uma manifestação, só quando Deus permite e quer por alguma razão. Mas são 62 edições do SILC e raras manifestações demoníacas acontecem. E Deus, naquele dia, me ensinou, você pode proibir que ele se manifeste. E eu fiquei do lado de trás, proibindo a manifestação. Eu te repreendo, Satanás. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu te proíbo de se manifestar nesta cidade. Eu te proíbo a enganar as pessoas com falsas cirurgias de cura. Eu te proíbo de enganar essas pessoas que estão cegas no seu entendimento. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu selo esse lugar e proíbo a tua manifestação. E ele não se manifestou. Depois de uma meia hora tentando invocar o Dr. Fritz, que é um demônio, que era um espírito que se incorporava naquele homem, que era o cavalo dele. Depois de uns 40 minutos, aquele homem saiu, o líder do centro espírita, o líder da associação espírita, saiu lá e disse, olha, tem um problema acontecendo aqui, não sei o que houve, mas o Dr. Fritz não chegou. E aí ele disse assim, mas na cidade próxima, chamada Barra do Piraí, nós vamos ter uma reunião igual a essa daqui 15 dias. E essas pessoas que entregaram os seus nomes para a cirurgia e que já pegaram as senhas, vão ser as primeiras a serem atendidas lá na outra cidade. Então, vocês podem ir daqui 15 dias para a Barra do Piraí, que vocês vão ser beneficiados com a cirurgia espírita que nós vamos fazer lá. E aí, naquela hora, a minha indignação veio de novo. E eu falei, nem aqui, nem em Barra do Piraí. Fora, fora, em nome de Jesus. Sabe o que começou a acontecer? Logo depois, algumas pessoas entraram com processos por exercício ilegal da medicina, charlatanismo. Ele foi acionado, aquele homem que era o cavalo, foi acionado pelo fisco por não recolher imposto de renda. A sua mulher fez algumas denúncias. Encurtando a história. Primeira boa notícia. Dr. Fritz nunca mais se manifestou. Em lugar nenhum. Nunca mais. Mas a segunda boa notícia, que é melhor ainda. Aquele homem que era o cavalo dele, que seria o próximo a ele matar, porque ele matou 3. Aquele homem converteu-se ao Senhor Jesus. E aí, a boa notícia é, os adolescentes que nos ajudaram na batalha, que oraram conosco, que guerrearam conosco, porque na estratégia tinha que orar em vários lugares da cidade, fizeram um rap. Eu não lembro do rap todo,
Mas eu lembro do refrão do rap. Eles cantavam: em Resende, Dr. Fritz está Fritz. Em Resende, Dr. Fritz está Fritz. Em Resende, Dr. Fritz está Fritz. Se a igreja se levantar, Satanás vai encontrar o seu lugar. Se a igreja se levantar, você vai poder chegar em casa e dizer: Satanás, vai saindo porque eu estou chegando. E o reino dos céus é chegado. Você vai parar de chorar por causa do filho que está morrendo. Você vai falar: Satanás, larga o meu filho porque o reino dos céus é chegado. Você vai parar de chorar por causa do marido que está na prostituição. Satanás, solta esse marido, que esse marido é meu e o reino dos céus é chegado. Ah, fora da minha vida, fora da minha casa, fora da minha cidade. Fora, porque a igreja tem autoridade para isso. Agora é preciso usar essa chave. Tem a chave do reino dos céus. Tem a chave que liga e desliga. E tem uma chave enferrujada na mão da igreja, que não é usada. A igreja precisa usar essa chave. Porque nós fomos chamados por Deus para termos autoridade espiritual, para fazer recuar o império das trevas e implantar o reino da luz. A autoridade que a igreja tem é sobre, é acima de todo o poder de Satanás. Ela é maior do que o poder do inferno. E quando você escuta aquela palavra que Jesus conclui, ele fala: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, para pisar serpente, escorpião, e sobre todo o poder do inimigo. Ele conclui dizendo: não obstante, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E aí algumas pessoas dizem: está vendo? Eu não preciso guerrear. Eu só preciso ter o nome escrito no livro da vida. E aí a igreja fica nesse engano de que só precisa ter o nome escrito no livro da vida e não precisa guerrear. Mas ele diz: eis aí vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião. E sobre todo o poder do inimigo, autoridade para ser exercitada. Não é porque o teu nome está escrito no livro da vida que Satanás vai olhar para você e vai dizer: oh, o nome dela está escrito no livro da vida, então tchau, eu vou embora. Não é assim. Para sair da presença de Deus, do céu, ele teve que ser expulso. Quando ele encontrou-se com Jesus na terra, ele queria ser Deus para Jesus. Ele disse: eu dar-te-ei todos os reinos do mundo se você se prostrar e me adorar. Ele disse para Jesus: me adore, e você adora a Deus. Não é porque você tem o nome escrito no livro da vida que ele vai embora. Se assim fosse, não estaria escrito: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não está escrito: sujeitai-vos a Deus e descansai, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não está escrito: sujeitai-vos a Deus e fiquem em paz, porque agora você tem vida eterna, está tudo muito bom.com. Não. Está escrito: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E se o diabo não foge, é porque não tem resistência. E só tem uma organização na terra que tem autoridade para fazer resistência a Satanás, chama igreja. Por isso que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É hora da igreja despertar para isso. Nós temos autoridade espiritual. Nós temos a chave do reino dos céus. Nós temos o poder, porque somos filhos de Deus. E nós não podemos deixar que o império das trevas continue fazendo o estrago que faz nas famílias, na terra, nas cidades. A igreja precisa se levantar como um exército. Você se lembra do Salmo 24? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas.
Ele é o Senhor da glória. O teu Deus é um Deus de batalha. O teu Deus é o Deus que está aguardando que o inimigo seja posto debaixo dos pés. O reino dos céus estava próximo antes de Jesus dar a autoridade. Depois que ele deu autoridade, o reino dos céus pode chegar agora, se você fizer recuar o império das trevas. O reino dos céus pode chegar em todos os lugares desta terra, se você exercitar a autoridade. Sabe por que o céu é céu? Porque lá Jesus reina. E se Jesus reinar aqui na terra, quando o inferno recua, é Ele quem reina. Aqui vira céu, sua casa vira céu. Seu negócio vira céu, sua vida vira céu. Eu vou anunciar algo para você. Dias 26, 27, 28 de novembro, lá em Porto Seguro, Deus me deu um comando para fazer um evento. Venha o teu reino. Até o dia de hoje eu não sabia porque Deus tinha dado esse nome para o evento. Hoje eu entendi. Venha o teu reino. Nós vamos fazer recuar o império das trevas na história do Brasil. Ali é o útero dessa nação brasileira. Ali foram feitos os pactos com a idolatria. Ali foi rezada a primeira missa. Ali foi plantado muito da feitiçaria e do ocultismo que reina sobre essa nação. Mas se nós formos para lá como povo de Deus e ordenarmos que saia dessa nação tudo que entrou por aquele lugar, e mais que isso, se desligarmos do império das trevas, a nação brasileira, e ligarmos ao reino da luz, e dissermos, vem o teu reino, o reino do Senhor é chegado, nós vamos ver o que vai acontecer, não só nessa terra chamada Bahia, mas o que vai acontecer em toda a nação brasileira. Você já está convocado para esse lugar. Vocês que são bons de batalha, vocês estão convocados. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, que recue o império das trevas, que a autoridade do céu seja compreendida pela igreja, porque as portas do inferno não prevalecem só contra a igreja, prevalecem contra todas as instituições da face da terra. A única maior em autoridade é a igreja. E a palavra de Deus que eu li para você em Marcos, diz que, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais. Como Ele enviará sinais, se não houver palavra de autoridade? Como Ele vai enviar sinais? Se ninguém abrir a boca para usar a autoridade que Ele deixou na terra, a autoridade que Ele conquistou naquela cruz. A chave que Ele tem nas mãos é a chave da morte e do inferno. Em Apocalipse Ele diz, eu estou vivo, estive morto, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. É com essa chave que Ele vai trancar Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Mas a chave do reino dos céus, a chave do reino dos céus, a chave que atrai os céus para a terra, está na mão da igreja. Alô, tem uma igreja aqui? Você tem essa chave. Faz assim com a sua mão. Faz assim. Diga, eu creio. Na palavra de Deus. E eu creio no Deus da palavra. E eu creio que, como igreja, eu tenho em mãos a chave do reino dos céus. E a partir de hoje, essa chave vai ser usada. Eu vou usar essa chave para expulsar o império das trevas e dizer, o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado. É chegado. Aplauda o Senhor.
Pastor, aquele violão, aquele louvor de guerra para a gente encerrar esse negócio. A autoridade foi dada. Jesus fez a obra dele completa. Quando ele diz está consumado, estava consumado mesmo. Naquela cruz ele venceu a morte e o inferno. Naquela cruz ele despojou principados e potestades. É perfeita e acabada a obra dele. Mas a palavra de Deus nos ensina na carta aos Hebreus que ele está esperando que o inimigo seja posto debaixo dos seus pés. Versículo 12 de Hebreus 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Os pés estão no corpo, e o corpo é a igreja. Jesus está aguardando que a igreja se posicione. Jesus está aguardando que a igreja assuma a autoridade. Uma pessoa pode ter autoridade e nunca usar. Eu sei o que é autoridade espiritual. Existem pessoas que têm, mas não exercitam. Tem policiais que têm autoridade e tem um palmo na frente dele, alguém fazendo alguma coisa que ele poderia evitar. Ele não evita porque ele não exerce a autoridade. Mas a igreja tem autoridade, Satanás sabe que ela tem. Satanás sabe, ela tem uma autoridade que Satanás sabe que vai ter um tempo para ele ficar no lago de fogo e de enxofre. Satanás, toda vez que chegava diante de Jesus, dizia que tenho eu contigo. Vieste atormentar-nos antes do tempo. Ele usa a palavra tempo. Tempo é o tempo em que vai acabar o império das trevas e o reino da luz vai ser implantado. A palavra de Deus diz em Apocalipse: digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as terras, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes. Vou repetir. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações e os constituiu. O tempo do verbo não é constituirá, não é futuro. Constituiu. Na cruz do Calvário ele já comprou povos e já constituiu um reino sacerdotal. Por isso que Pedro fala: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Você já tem essa chancela de autoridade. Você é raça eleita, nação santa, é sacerdócio real. O que é sacerdote? Ele tem acesso ao trono da graça. Nós já fomos ressuscitados com Cristo e com Ele já temos acesso à presença do Pai. Nós não precisamos mais de intermediários. O véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto. Confiadamente chegamos ao trono da graça. Isso é o sacerdócio. E rei, o que é rei? Rei é governo, é domínio. Quando Deus colocou o homem na terra, deu a ele a terra para ele dominar e governar. Está escrito em Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, sobre os animais que voam, rastejam, nadam sobre toda a terra. Você aprendeu que o homem é um animal racional porque pensa? Mentira! Não existe só 3 reinos: animal, vegetal e mineral. Existe um 4º reino. Esse reino é constituído por um espírito que Deus enviou para a terra. Deu a ele um corpo.
e uma alma, e esse espírito é o homem. Amém, Jesus. E ele foi feito por Deus e colocado na terra para dominar sobre a terra. Só que Satanás entrou no jardim e ele não fez absolutamente nada. Quando ministramos para casais, eu pergunto onde estava Adão quando a mulher dele conversava com o diabo no jardim que ele tinha que guardar. Onde ele estava quando o diabo entrou no jardim. E por que ele não fez nada quando ele soube que o diabo estava no jardim e levou a mulher dele a desobedecer? Escolheu desobedecer também, ao invés de exercitar a autoridade que tinha. Porque se Deus mandou ele guardar o jardim, ele tinha autoridade para expulsar Satanás. Ele não guardou, ele perdeu, a autoridade foi recolhida, e essa autoridade só voltou quando Jesus chegou na terra e recebeu o Espírito do alto céu. Você tem uma terra, tem um jardim e tem autoridade. Não repita a negligência de Adão, de deixar o inimigo entrar e fazer a festa naquilo que é o seu jardim. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Como sacerdote, você chega ao trono da graça. Como rei, você domina e governa. E o domínio não é mais de Satanás. O domínio é da igreja. É da igreja. Diga comigo: as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão contra a igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.